Vamos lá, eu vou deixar transmitindo aqui no Facebook enquanto eu arrumo aqui. Já foi, já está transmitindo. Beleza, vamos lá. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio onde estamos, ao sétimo episódio, que estamos estudando o livro Marketing 4.0 do Kotler. Essa é a quarta parte do sétimo episódio da série inteira. Todos são vídeos complementares, óbvio, mas da série inteira, se você caiu de paraquedas aqui, recomendo que assista os 5 e os 6 inteiros. São episódios grandes, mas são episódios complementares. Se você assistir só esse aqui, não que você não vá absorver nada, você vai absorver alguma coisa, claro, porque o arquétipo em si é autoexplicativo. Eu vou falar sobre setores, sobre comportamento, dá para entender. Mas os outros episódios contextualizam os porquês esse arquétipo basicamente existe, né? De onde esse arquétipo surgiu. Hoje nós vamos falar do terceiro arquétipo considerado aí pelo Kotler. É terceiro? Vou até ver aqui que eu não estou falando besteira. O terceiro arquétipo, volta aqui. Considerado pelo Kotler um dos 4 arquétipos essenciais dos setores, e ele faz um paralelo entre o comportamento de consumidor e esses arquétipos, como eles surgem em paralelo um ao outro. Então vamos lá. Essa lâmina aqui está no início dessa série, onde eu explico rapidamente cada um desses arquétipos, mas os episódios anteriores eu falei só da maçaneta de porta, falei só do peixinho dourado no episódio anterior, e hoje eu vou falar só do trompete. Cada um deles tem características específicas que os distinguem, fazendo uma análise da visão do comportamento do consumidor e das características do setor. Tá? Então essa lâmina está no quinto, dá uma olhada lá. Isso aqui é só para a gente contextualizar o episódio de hoje, que a gente vai falar sobre o trompete. O trompete dos 2 arquétipos que a gente estudou, esse é o terceiro, talvez seja o menos desequilibrado, e talvez seja o arquétipo que as marcas mais almejam chegar perto. Nem todas as marcas, mas esse arquétipo aqui, depois que você já entendeu, já estudou aqui, já sabe as nomenclaturas, o que significa cada um desses As, eu não vou falar, volta lá para você estudar, que senão eu vou ficar falando toda hora, vai ficar chato, mas você já sabe o que cada um desses As significa, você pode já identificar que esse arquétipo tem algumas características positivas. Tá? Dentro desse arquétipo, nós temos aqui, no comportamento do consumidor, algo que é interessante de se analisar em jornada de consumo, que é envolvimento na decisão de compra e confiança na qualidade da marca. E a característica do setor aqui é uma característica de um setor de produtos diferenciados, de produtos de luxo. Vamos ver agora, mais a fundo aqui, mais rapidamente, cada um desses pontos que eu falei. Analisando pela perspectiva do comportamento do consumidor, o Kotler traz isso no livro, e é fácil perceber no arquétipo que nós temos 2 pontos que nos entregam essa especificidade desse arquétipo. O primeiro é o A3. Né? Tá? O A3 como é que fala? É a conversão, é o tópico de conversão, onde eu trabalho a curiosidade. O A3, ele é quando eu estou querendo comprar um produto e vou para a internet pesquisar, vou no YouTube pesquisar, pergunto meus amigos, vou em comunidades. Então o A3, como eu disse, ele tem os seus altos e baixos. Se eu tiver um A3 muito alto, não é bom, porque a pessoa não está muito curiosa, mas não está curiosa o suficiente para passar do A3 para o A4 e comprar. Então nós temos aí um equilíbrio no A3 aqui, onde existe a curiosidade do usuário, mas quando a gente caminha aqui para o A4, nós temos um baixo nível de compra. Aí você fala, mas isso é ruim, né? Marketing tem que vender e etc. Lembra que eu falei que eu estou falando aqui das características de comportamento de consumo. Se isso aqui existe essa queda, não significa que o meu produto vende pouco. Significa que dentro da minha comunidade de consumo eu tenho pessoas, um nicho de pessoas muito específico. Né? Quanto mais a gente afunila uma determinada segmentação baseada em uma comunidade, mais específico fica, até mesmo para eu atingir a minha venda, até mesmo para eu conseguir atingir os meus objetivos de marketing na venda. Pode ver que o único que não muda em nenhum dos arquétipos é o A1, que existe sempre aquele investimento padrão, aquele investimento massificado para que a minha mensagem seja entregue. Então aqui eu tenho a curiosidade sendo o fator principal do comportamento do consumo,
E tem o A5, que o A5 é, como eu disse lá na frente, talvez o que as marcas pelo menos de um ticket valor mais alto, de produtos de luxo, como a Apple, como smartphones mais caros, como carros de luxo, como veículos de luxo, é onde eu tenho aqui a apologia. Eu estou falando de um arquétipo aqui agora de estilo de vida. Eu não estou vendendo nenhum produto, nenhum serviço dentro desse arquétipo. E isso que é interessante de analisar dentro da visão do Kotler e dentro da visão desse arquétipo, que nós estamos tratando aqui do trompete, que é um arquétipo que determina o setor estilo de vida. Eu tenho bom investimento, eu tenho a ação sobre aquele produto, a ação sobre aquela comunicação, eu tenho a curiosidade acontecendo, mas não em excesso, eu tenho um nível de compras, se comparado aos outros níveis de conversão, um pouco mais baixo, mas eu tenho a apologia acontecendo. É o estilo que eu citei aqui, Harley Davidson, é uma marca que entra nesse estilo facilmente. Então, eu tenho aqui o arquétipo do setor de luxo, de setores de produtos diferenciados, que as pessoas querem comprar a ideia, a ideologia da marca. E quando eu passo para analisar esse arquétipo do comportamento do consumidor, e quando eu passo para analisar as características desse setor, ao contrário dos outros arquétipos que eu já mostrei aqui, eu sempre separei 2 pontos, né, positivos e 2 pontos não negativos, mas 2 pontos que diferenciassem setor de consumidor. Nesse aqui eu vou separar apenas um, que é o que eu já falei aqui. Parece que eu tenho poucas vendas em cima desse produto, mas não é que são poucas vendas. É que é um setor muito de nicho, é um setor que vende estilo de vida. É mais difícil eu vender estilo de vida, eu preciso de um nível de investimento até mesmo financeiro maior em cima daquela marca, eu preciso de muito branding em cima daquilo, para que as pessoas comprem, adiram e virem adeptos daquela marca. E obviamente que isso aí tem todo um contexto que a gente pode até mesmo falar de região. Não é toda região, não é toda marca que pode atuar em qualquer região para chegar a ter esse arquétipo. Então aqui eu tenho um compromisso, se comparado com os outros tópicos de conversão aqui, A1, A2 e A3, baixo na compra. Mas é aquele produto que a pessoa compra e faz a apologia. É aquele produto que a pessoa, no A3, ao perguntar, já está querendo comprar, já escolheu, só está em dúvida de qual comprar ou quando comprar. É aquele produto que a pessoa até mesmo faz a apologia, que eu citei lá no outro arquétipo, antes mesmo de comprar, porque ela já sente a vontade de fazer parte daquela comunidade que veste aquela marca, que anda naquele veículo, que tem aquele smartphone. Então, essa queda, ela pode ser sim considerada uma queda não crítica dentro desse arquétipo, se analisado, se eu for fazer o paralelo aí de comportamento de consumo e de setor, tá? Se eu pegar só esse arquétipo aqui e, por exemplo, não estiver falando de um setor de luxo, de um setor onde eu vendo estilo de vida, aí é crítico, porque eu tenho aí muito investimento, ação, pouco interesse, pouca venda e uma apologia. Então, eu posso vender mais num setor que o produto tem um ticket, tem uma escala de valor baixa, e a pessoa pode ser fazer ainda mais apologia da minha marca, mas não é o caso. Nesse arquétipo, o comportamento do setor é um setor nitidamente de luxo, um setor que vende produtos e serviços de luxo, que poucas pessoas, vamos dizer assim, né, têm acesso àquilo, ou pessoas ou segmentações muito específicas têm acesso a esses setores. Esse é o arquétipo trompete, não tem mistério. Se eu fosse analisar agora dos 2 pontos que o Kotler listou, que eu anotei aqui ele resumiu em: mostra-se altamente envolvido na decisão de compra. A3, eu já estou decidindo o que eu vou comprar. Esse gráfico, esse A3, se ele tivesse aqui em cima, na medida do A2, eu não estaria tão envolvido, eu estaria com uma curiosidade excessiva e não estaria dando credibilidade. Mas reparem que eu estou aqui equilibrado na minha decisão e confio na qualidade da marca, porque eu não perguntei, eu não pesquisei tanto a ponto desse A3 estar aqui em cima, igual em outros arquétipos. E aí quando eu passo para analisar isso junto ao setor, né, pego o meu consumidor e vamos analisar se ele está conversando diretamente com o setor. Eu tenho aqui a compra numa queda no A4 aqui. E aí ele fala que, se comparado ao setor, é isso: imagem respeitável pela associação com a qualidade.
a própria marca muitas vezes não quer que qualquer um tenha acesso àquele produto. Parece estranho dizer isso, mas muitos posicionamentos de marca, elas excluem determinadas comunidades, porque elas não querem aquele tipo de comunidade usando, frequentando ou mesmo tendo acesso àquela marca. Isso chama-se setor de luxo, né? É um setor que a gente pode dizer aí que ele é nitidamente arrogante, mas isso faz parte da personificação das marcas de luxo, não ser acessível a qualquer um. Então aqui ele fala no comportamento do setor, isso aqui está no livro igualzinho, por isso que eu coloquei até em branco, imagem respeitável pela associação com qualidade. Não é qualquer um que pode estar ali, e existem pessoas que não se sentiriam bem se, por exemplo, vamos supor que uma mulher lá compra uma bolsa de luxo, ela não se sentiria bem se aquela bolsa tivesse, se todas as mulheres tivessem usando aquela bolsa e a bolsa começasse a ficar popular. Então, isso traria aí talvez uma queda na apologia. Aquela pessoa que compra aquela bolsa lá, Louis Vuitton, eu acho que é marca de bolsa, não sentiria tão interesse, começaria a se afastar. Por isso aí a gente trabalha novamente, o que eu sempre vou falar, posicionamento de marca consistente e posicionamento de marca direcionado ao que a gente quer atingir a longo prazo. E aí ele coloca aqui, forte influência da propaganda boca a boca. Eu não sei se eu concordo com esse termo, forte influência da propaganda boca a boca, pela apologia. Concordo em partes. Por exemplo, eu vou citar aqui as pessoas que querem comprar uma marca, que já fazem apologia da marca antes mesmo de ter aquela marca. Harley Davidson, citei meu caso. Eu faço certa apologia porque eu gosto da marca, porque eu gosto da moto, porque eu gosto do estilo, do lifestyle que ela traz. E eu não tenho a moto, mas eu certamente teria, pretendo ter daqui a um tempo, e mesmo assim eu não tenho, mas faço apologia. Então essa propaganda boca a boca que ele cita aqui, numa análise muito pessoal minha, talvez seja aí o marketing de influência que a campanha, que a comunicação da marca traz para isso. Propaganda boca a boca ficou muito tradicional para analisar um arquétipo de luxo, né? Pode ser que o marketing de influência corresponda melhor a essa forte... A própria palavra influência já está ali. Forte influência da propaganda boca a boca. Ou seja, forte influência das comunidades conversando sobre a sua marca. Eu colocaria, desculpa, Kotler, mas eu colocaria forte influência sobre a conversa das pessoas sobre a sua marca. Que isso geraria, sim, aí um leque de oportunidades para que outras pessoas da mesma comunidade de luxo ficassem sabendo, tivessem acesso. Existem produtos que são tão restritos que eles nem têm muita propaganda em, por exemplo, TV aberta. Só alguns canais, só em horários muito específicos, de programas muito específicos. E aí entra um bom mídia para demonstrar que é possível atingir determinada comunidade, é possível fazer com que esse arquétipo vire uma realidade, tá? E a gente corresponda a essa tal de forte influência da propaganda boca a boca. Beleza? Esse ainda não é, para finalizar, esse ainda não é o arquétipo que o Kotler julga ideal para os setores, porque como ele faz essa junção do tradicional ao digital, essa integração entre tradicional e digital, ele, em momento algum ele descarta nenhum nem outro, ele traz depois, que vai ser o próximo vídeo, que aí eu vou falar do funil tradicional e esse arquétipo que ele traz como arquétipo ideal, pegando os 4 arquétipos, falando, ó, desses 4 arquétipos, o ideal para você melhorar o seu setor é você fazer isso nesse. Só que aí ele vai dando algumas dicas e mostra isso. Então, esse ainda não é o arquétipo ideal que o Kotler fala, que ele aborda nesse capítulo 7. Muito obrigado, chegamos aí ao final de mais uma análise desses arquétipos. Terceiro arquétipo, faltam 2, e aí eu vou ter 8, 9, 10 e 11. Opa, peraí que eu fechei aqui sem querer. Vamos ter mais 8, 9, 10 e 11, 4 capítulos, então os próximos capítulos, se eu não me engano, eles não vão ter mais metodologias, tem mais um capítulo com um framework de aplicação dos 4As muito legal no capítulo 9, se eu não me engano, mas aí a gente volta a falar depois do 7, a gente volta com aquele brainstorm de insights dos capítulos sem esse modelo de aulas. Espero que vocês estejam gostando. Tenho recebido muitos comentários legais, positivos sobre esse modelo que eu apliquei de aula. Inclusive, esse é um dos modelos básicos que vai entrar agora nos novos módulos de conteúdo do canal, que eu vou reformular. Vamos ter esse tipo de conteúdo sem ser apenas uma análise de livro. Eu vou ter
workshops de 15 a 20 minutos aí, de ferramentas, workshops de estratégias, workshops de metodologias, talvez uma vez ou 2 vezes por mês no canal, porque deu muito certo. Muita gente tem usado, inclusive, tem me pedido para... eu posso usar isso? Posso usar? Cara, pode. Eu só não mandei esse slide para vocês ainda, porque é um slide... eu vou esperar, já comentei, vou falar de novo, eu vou esperar acabar a série inteira para disponibilizar o slide completo, para não ficar vários pedacinhos de slides perdidos aqui no meu computador, senão eu vou acabar fazendo bagunça com isso. Tranquilo? Bom, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio para falar sobre o funil, o arquétipo do tradicional funil de marketing. Beleza? Fui!